Rádio WLYN 1360 AM. Chora não, bebê. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Nossa, que delícia. Ai, pai, para! Vasco! Botafogo! Cuidado! Mundialdo. Não é a mamãe! Minha mãe tá aí! A Rádio Campeão. Rádio WLYN 1360 AM. No ar, mais um campeão de audiência. Os craques da bola. Muita informação sobre o time do seu coração. Alegria e muito bom humor. De segunda a sexta, aqui na sua rádio 1360 AM. Da bola. Adair Bonfim Júnior, Ader Carreiro. Muito bem, meus amigos, de volta aqui com o programa Craques da Bola, através daqui da Rádio 1360 AM e também aí pelo site da Rádio bttv.com. Trazendo aí as informações do Brasileirão e da Seleção Brasileira. Temos também aqui os jogos da Série A, que nesse momento temos ali o Atlético Paranaense Ceará. O jogo já terminou 0-0. Estamos aí agora com o Red Bull Bragantino contra o Internacional com 5 minutos de jogo a 0-0. E o Cruzeiro, como nós falamos, perdeu de 2-1 para a equipe
do Sampaio Correia. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, Paraguai e Peru vai empatando em 1-1 com 20 minutos. Não, já tá ali com 25 minutos. Oxe, correu o negócio ali. 30 minutos do segundo tempo. E temos Uruguai e Chile também 1-1 com 15 minutos do segundo tempo. Hoje nós temos aí, daqui a pouco vamos falar aí com o Felipe. Temos novidade aí na NFL que está se complicando muito, muito, muito. E já nós temos aí um update sobre a equipe do Patriots. Rapaz, não sabemos como é que esse negócio vai acontecer não, viu, gente? Espera que esse trem aqui vai ser um pepino danado. Daqui a pouco o Felipe falando com a gente aqui, trazendo as informações da NFL. Enquanto isso, bom, você ouviu lá então o médico? Você vê que tá em tratamento, tomando remédio. Eu não sei não, bicho. E o Everton Ribeiro tá no stand-by. Se caso o Neymar não jogar, o Everton Ribeiro entra jogando. Eu tô lendo aqui agora. Não era pra você contar porque seria a entrevista do Tite que ele iria. Ok, então. É a treta. Nós temos os áudios para a gente contar como se diz a coisa. Mande áudio. Você tem aquela treta? Deixa eu colocar o Tite aqui então, pra falar de uma vez aí, até que o menino chega ali, velho. Deixa a gente falar aqui rapidinho. Deixa eu ver se conta tudo coisa. Está aqui o Tite. Fala, Tite. Vai, meu filho, aqui uma... Tite, acho que ficou bem claro que o Everton Ribeiro será o substituto do Neymar. Eu queria saber se você já definiu quem será o goleiro e Douglas, Luiz ou Bruno Guimarães? Essa é a pergunta do cara. O Everton é um goleiro, já está definido, ontem nós conversamos. 3 grandes goleiros, Ederson, grande goleiro. A campanha toda do Everton, fazendo mais de 20 jogos, 20 jogos, numa sequência, numa retomada, em alto nível, o credenciou, volto a falar, nesse momento, a ser o goleiro, essa é a escolha. Douglas Luiz está definido, também, um jogador que já foi trabalhar. E a outra tu teve, não sei como, o privilégio de falar que é a definição da substituição na hipotética do Everton Ribeiro. Mas é uma possibilidade também. Né? Nós treinamos dessa forma, esperamos e contamos, o doutor está aqui para revelar as possibilidades e aguardar, não tendo Everton Ribeiro também. Então tá aí para vocês verem então. Se não tiver Everton Ribeiro também, pode ter aí então a outra coisa. Olha só pra vocês, se não tiver Everton Ribeiro também. Então, por isso que eu falei com você. Deixa o homem falar que ele... pergunta do cara também. Como se ele estivesse colocando o Everton Ribeiro no lugar do Neymar. Com certeza. Alô? Fala pessoal, tudo bom? E aí, Felipe, como é que tá, Felipe? Felipe, tudo bem? Prazer ter você de novo aqui. Trazendo tristeza, né? Já novidade ruim. Entrando num dia diferente do normal hoje, porque acabou de sair a informação de que o jogo de domingo foi adiado. Segunda semana seguida que o jogo dos Patriots é adiado por conta do coronavírus. Isso, mas aí o jogo de semana passada foi na segunda, né? Ia ser no domingo, já foi. Jogaram na segunda, né? Isso, na verdade esse jogo já teve 2 mudanças. Ele ia ser o jogo no primeiro horário do domingo, aquele horário da 1 hora de vocês. Ele foi alterado para o jogo das 4, mas isso não por causa de coronavírus nem nada. E agora, por conta do coronavírus, foi para segunda-feira. A notícia saiu faz pouquinho tempo, pra verdade, acho que deve fazer 1 hora que saiu. Não tem certeza ainda do horário, mas imagina-se que vai ser, se não for igual, parecido com o que aconteceu da semana passada, dessa semana, na verdade, contra os Chiefs, naquele horário das 7 da noite aí de Boston. Imagina-se que vai ser nisso aí, vai ser igual. Ainda no site da NFL ainda tá marcando
domingo às 4h25 da tarde. Não, pois é, eu acho que não faz uma hora que saiu essa informação, que saiu essa notícia, e então tá tudo muito nublado ainda do que vai acontecer com certeza. Até a transmissão nos Estados Unidos eu não sei ainda, no Brasil não foi informado ainda também, mas nos Estados Unidos eu não sei também, não, pra ser sincero, eu não sei nem se esse jogo é da CBS ou não, eu não consegui ver isso ainda, mas imagino que vá passar porque, quer dizer, não sei, sinceramente eu não tenho como dar uma opinião porque eu não tenho informação nenhuma, nenhum embasamento no que eu tô falando aqui, se esse jogo vai passar mesmo ou não. Não, já deixa eu só passar para você aqui então, que eu tô recebendo aqui essa informação, eu vou confirmar para você. Agora, Felipe, meu filho tava conversando comigo aqui, rapaz, e ele escutando essas rádios aqui, americana mais aqui do que eu, e ele acha, rapaz, que do jeito que tá encaminhando essa NFL, ele acha que não vai demorar o pessoal cancelar esse ano aqui, viu? Então, antes da temporada começar, a gente já tinha conversado no podcast sobre isso, de como pensar é um pouco maluco querer pôr um monte de gente para jogar com tudo isso acontecendo. O protocolo da NFL tem algumas coisas que ele é um pouco estranho, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Por exemplo, a NFL proíbe a troca de camisa depois do jogo, mas ela não proíbe cumprimentar, por exemplo. Então, tem coisas que não faz muito sentido quando você coloca dentro de tudo isso que a gente está vivendo, tudo que a gente está aprendendo a viver desse novo jeito. Agora, o que eu acho, desde sempre, continuo achando, é que a NFL vai fazer de tudo que ela pode e não pode para essa temporada acontecer. Só se alguma coisa seríssima acontecer para essa temporada não terminar. É a minha opinião, não tenho informação nenhuma, mas eu entendo, eu vejo a NFL fazendo tudo que ela pode para essa temporada acontecer. Não, sim, é o que fizeram aqui. Só que, como a gente estava conversando, no basquete, eles conseguiram manter todo mundo numa bolha, né? Jogando no estádio só. Ninguém saiu para lá do hotel, porque também são menos jogadores. São lá, vamos pôr, 12 de cada equipe, mais alguma equipe lá. Vamos falar que seja lá 25, 30 pessoas de cada equipe. Mas na NFL são aí, 100 pessoas que incluem jogadores, aquele povo todo ali que joga com ele assistente, daria quase 3.200 pessoas com os 32 times. Então não teria como colocar todo mundo para jogar num lugar só. Exato, não teria como fazer essa bolha. Por isso também é uma das coisas que mostra que, assim, os que deram certo como NBA já é um modelo completamente diferente, como você falou muito bem, não tem como encaixar. E na verdade a NFL criou algumas outras coisas que ela até adicionou mais gente no elenco. Por exemplo, tem o Practice Squad, que é os jogadores que não podem jogar, mas eles, como eu vou dizer, eles são usados para treinar o time. Então ele faz parte do time, mas ele só não pode jogar. A NFL aumentou o número de jogadores do Practice Squad por causa do coronavírus. Então também é uma coisa que dá para entender que ela quis dizer que pode ter mais problema, então você precisa ter mais gente preparada para entrar no time, mas do outro lado ela colocou mais gente dentro dos elencos nos treinos, por exemplo. Que poderia para trazer isso. E eu posso falar com você que na região que nós temos aqui, no estado de Massachusetts, hoje as notícias aqui, hoje é que aumentou aí 19 cidades que foram para a qualificação dela no vermelho, pelo aumento de Covid que está aqui. A gente estava tendo em torno aí de 100 casos, que abaixou muito. Agora já estamos tendo de 500, 600, 700 casos por dia. Então a coisa está aumentando muito mais, porque está muito mais gente andando pra rua. As pessoas acham que pode passear, pode fazer festa, fazer o que quiser, e desobedece muito, é muito difícil. Então não dá para se fazer nada. A informação que eu tenho aqui, Felipe, é que o jogo deve começar pouco antes aí do jogo de 8h15 da noite entre Los Angeles Chargers e o New Orleans. E aqui o jogo é pela CBS mesmo que transmite aqui, porque o jogo vai ser local, né? Então ainda não tem um horário não, mas vai começar antes do jogo da noite que tem aí dessa segunda-feira, né? Então, se o jogo é da CBS, ótimo. Então eu imagino que eles vão tentar fazer o que eles fizeram nessa última segunda-feira.
Se não me engano, logo depois que os jornais principais aí acabaram, às 7 da noite, o jogo entrou e aí ele ficou um pouquinho... O final dele foi um pouco o começo do jogo do Monday Night Football. Foi que a própria CBS fez. Imagino eu que vai acontecer do mesmo jeito. Eles estão definindo ainda, vão definir como que vai ser. Agora, uma coisa interessante que a gente já está começando a perceber é que tanto o Denver Broncos, o time ali, já tem jogador que já colocou publicamente no Twitter e principalmente a torcida começou a reclamar desse adiamento do jogo. Eles estão reclamando que eles vão ter que jogar na segunda-feira e depois eles vão para a rodada 6 contra o Dolphins no domingo, então eles vão ter menos tempo para se preparar. Mas assim, até consigo entender isso, até dá para pensar, mas eu imagino do que tudo aconteceu essa semana que pro lado de New England tá pior essa história, porque os Patriots na terça-feira, depois do jogo, teve o Stephon Gilmore, que é um dos principais jogadores da defesa, também testado positivo, e aí desde então do jogo dos Chiefs, os Patriots não conseguiram treinar, porque todo o Gillette Stadium, todos os facilities ali estão bloqueados. E basicamente, o de amanhã, então não treinou terça, não treinou quarta, não treinou hoje. Amanhã já está cancelado o treino também. Então, se treinar, os Patriots vão treinar sábado e domingo, o que normalmente não se treina antes de um jogo. Mas vamos pôr aí que treina. Vai ter treino a menos os Patriots para enfrentar os Broncos. No final das contas, na minha opinião, para New England essa história está pior do que eles que vão ter um dia a menos para se preparar. Não, e para piorar a coisa ainda... nós temos o Ken Newton, nós estamos perdidos, né? Ô Felipe, deixa eu entrar no papo aqui, desculpa aí. Eu trabalho no aeroporto aqui internacional, aqui de Massachusetts, em Boston, e aumentaram 2 voos a partir de ontem. E os voos, o primeiro voo foi cheio, o segundo foi cheio, e hoje, eu não sei o que está acontecendo aqui em Massachusetts, mas os voos hoje, esses 2 últimos voos para Los Angeles e São Francisco, que é na Califórnia, um levou 25 malas e o outro levou 35 malas. Isso é muito pouco. Pouquíssimo. Normalmente é 200, 300 malas. Ok. Oxi. Então, algo está acontecendo aqui na nossa região que ninguém está falando. Eu recebo aqui toda hora no meu telefone, no iPhone, para ficar em casa, aqui na minha cidade que eu moro, em Everett. É bem pertinho, 10 minutos de Boston. Mas algo está acontecendo que eu não estou sabendo e nós não estamos sabendo, ninguém. Deixa eu dar um break news então para você aqui, Felipe. De acordo com Justin Adams, ele é repórter da CBS de Denver. Ele está falando aqui que alguém confirmou com ele, né, uma fonte, né, que o Denver Broncos vai jogar contra o New England na segunda-feira às 3h05 da tarde, só que é MST. MST seria quantas horas para trás, hein? 3 horas, né? 3 horas? Então seria aqui por volta de 6h05 da tarde aqui em Boston, o Felipe. Então pode ser que seja um pouco mais cedo ainda. É um repórter da TV CBS de Denver. Então, vamos ver. Pode ser que seja. Então, se for isso, seria 1 hora mais cedo ainda do que foi o da segunda-feira. Talvez eles façam isso para conseguir não ficar como... Porque na segunda-feira aconteceu isso. Como eu falei, o final do jogo dos Patriots pegou no começo do jogo do Packers. Do outro 8, Então talvez eles estão tentando trazer o jogo para 1 hora mais cedo, para ter o jogo inteiro de New England, sem ele encavalar com o jogo do Saints, que é o do Monday Night. Pode ser que seja isso. Ele é 8h15 na segunda-feira, pode ser que eles puxam para 8h30, 8h35, né? E aí dá um intervalo. Pode ser que eles empurrem um pouquinho. Pode ser que eles façam isso também. Ô Felipe, o que você tem a dizer do jogo? Foi horrível, né? Um quarterback que não jogou bem. Pois é, vamos falar um pouquinho de Patriots e Chiefs, que a gente não conseguiu. Essas mudanças todas quebrou toda a nossa rotina aqui. E a semana ficou maluca. Já vamos para outra maluca também, daqui a pouco já vai virar o normal. Mas Patriots e Chiefs, sinceramente, para mim foi melhor do que eu imaginei que ia ser. Em alguns pontos, óbvio que não. Por exemplo, como vocês comentaram aí, o Brian Hoyer, quarterback, foi um desastre no jogo. Para mim, claramente, a escolha do Brian Hoyer, que se a gente voltar um pouquinho para trás ali, antes da temporada começar, a conversa era se o Jarrett Stidham ia ser o quarterback ou o Cam Newton. E depois que se decidiu como Cam Newton, o Stidham nem chamado para os jogos foi. Ele não foi ativado em nenhum jogo.
E aí, para esse jogo sem o Cam Newton, foi o Brian Hoyer e o Jared Stidham. Então eles tinham essas duas opções e eles foram com o Brian Hoyer de quarterback. Eu vejo essa decisão muito pela experiência do Brian Hoyer, que é um quarterback que está um tempão na NFL, e o Jared Stidham está no seu segundo ano, começando o seu segundo ano. A gente não pode esquecer que foi um dia maluco para os Patriots. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, que eles acordaram 6 horas da manhã na segunda-feira, ainda em Boston, tiveram que fazer teste, pegaram o voo para Kansas City para jogar à noite. Eles falaram que foi uma coisa que nunca eles tinham vivido e que eles não querem viver novamente esse tipo de rotina, esse tipo de schedule que eles tiveram que fazer na segunda-feira. Então eu imagino que toda essa de um jogo, um dia muito diferente, um Kansas City Chiefs atual campeão do outro lado, eles optaram por ir pro Brian Hoyer pela experiência que ele traz. Só que no final das contas o que a gente viu foi que o Brian Hoyer foi o cara mais inexperiente do jogo inteiro. Tudo que ele fez ali foi, a gente esperaria, por exemplo, do outro quarterback, o novato. Se ele fizesse, você poderia jogar isso por conta do nervosismo, de tudo mais. Mas no fim o cara mais experiente que tinha foi o cara que mais bobeou. Então, óbvio que isso foi bem frustrante para todo mundo, porque a defesa jogou muito bem. O ataque dos Chiefs, todo mundo que assiste a NFL sabe o poder que eles têm, o quanto eles marcam pontos, e a nossa defesa conseguiu segurar eles 90% do jogo, vamos dizer assim. Faltou o ataque conseguir fazer alguma coisa, e que com o Brian Hoyer não deu certo. Agora, aquele defensor do Patriots que também testou positivo... o Gilmore. Eu vi aqui umas cenas que eles passaram aqui hoje, que parece que o rapaz queria abraçar o quarterback do Chiefs toda hora depois do jogo para cumprimentar ele pela vitória. Aí o cara ia pra direita, o cara ia lá de novo querendo abraçar ele para cumprimentar ele toda hora pela vitória. E depois o cara vai lá e testa positivo. Você não acha que foi uma coisa meio esquisita, não? Olha, eu nunca sou de acreditar nessas teorias da conspiração, de que, vamos tentar passar isso, não sei o quê. Eu acho que eu prefiro não acreditar nisso, pra ser bem sincero. Eu acho que tem outras coisas que você consegue pôr nessa conversa que indicam do porquê que ele quis abraçar o Patrick Mahomes, por exemplo. São profissionais, são bons. O Patrick Mahomes foi MVP do Super Bowl, ganhou o Super Bowl. O Stephon Gilmore foi o melhor jogador defensivo da temporada do ano passado. Então, assim, dá pra entender. Pra mim, volta tudo nessa história que a gente começou a conversa desse protocolo maluco da NFL, de que você não pode trocar a camisa, mas pode abraçar. Difícil, tá difícil a coisa. Como é que você, tipo, sabe, parece que alguém que não assistiu um jornal um dia pra pensar nessa regra. Mas isso a camisa não pode, mas relar pode. Quando todos os que estão aptos a jogar é porque testou negativo. Não é assim? Sempre assim. Então qual o problema do cara tocar um no outro se tá todo mundo negativo? É uma coisa que não dá pra entender isso, não. Então, mas sabe o que aconteceu? Porque uma das coisas que foi um pouquinho, eu acho que foi um pouquinho negligente da NFL jogar esse jogo na segunda-feira, foi porque alguns casos, não só de NFL, mas casos normais, mas na NFL já aconteceu, e foi o que aconteceu agora, é de um jogador fazer um primeiro teste e dar negativo, e 2-3 dias depois o teste de novo e dar positivo. Certo, entendi. Porque às vezes o vírus demora um pouquinho para ele, vamos dizer, para ele aparecer no organismo da pessoa. Em torno de 5 então a dias NFL catou e jogou esse dia. A NFL pegou e jogou esse jogo 2 dias depois do primeiro caso. Talvez seria melhor se tivesse jogado 3, 4 dias depois. Talvez a gente teria descoberto que o Gilmore estava positivo e ele não participaria do jogo. Mas ela não quis esperar, porque era um Patriots e Chiefs, um jogo super importante. Ela não quis perder esse jogo. Dá pra falar aqui que a NFL foi negligente? É a minha opinião só. Tem gente que acha que não. Mas pra mim foi um pouquinho errado a decisão que eles tomaram. É uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer, e tomara que consigam ir levar essa season esse ano até o final, né? Sem maiores problemas, porque realmente você pode ver que cada semana que tem jogos, quando é na segunda, na terça, começa a aparecer casos e mais casos, né? Logo depois, e tomara que não dê problema nenhum e possamos aí
ter aí um Super Bowl até final do ano, que eu tô até pensando como vai ser o Super Bowl esse ano, né? Vai ser uma coisa mais esquisita do mundo você assistir o Super Bowl sem uma pessoa lá dentro, né? E assim, ainda se a gente olhar pro New England Patriots, 3 casos até agora, tá bem. Porque o Titans é o que tá sendo o problema. Lá no Titans, se eu não me engano, não tenho certeza, mas já passou de 20 o número de casos positivos entre comissão técnica e jogador. Então ali o negócio tá complicadíssimo. Ali tá começando a ficar feio e não tá se falando muito o que vai fazer. A NFL pegou e jogou a semana de folga deles para essa última, para ter tempo, mas os casos continuam aparecendo. E talvez uma coisa que a NFL poderia ter feito que ela não fez foi, por exemplo, ao invés de fazer 17 semanas, que é o normal essa temporada, eles podiam ter feito 14, vamos dizer assim, diminuindo um pouco a temporada regular e ter deixado algumas semanas para ela ter mobilidade. Só que agora, por exemplo, o Titans já teve essa semana de folga, dá de mais uma semana. E aí, não vai dar, vai ter que empurrar playoff para frente, Super Bowl para frente. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos esperar. Ô Felipe, muito obrigado. Qualquer coisa aí que tiver novidade, pode ligar aqui, nós estamos aí de segunda a sexta, de 7 às 9 da noite. Às vezes, se tiver algum pepino, a gente coloca na página do Olha o Gol no Facebook lá, viu? Você pode ter, temos sempre os updates lá, mas pode ligar aí, qualquer novidade que tiver, então pode ligar que a gente tá aqui aguardando para trazer essas informações aí sobre o New England Patriots e sobre a NFL, né? Um abraço para você e um bom final de semana e obrigado novamente, Felipe. Obrigado, eu gosto de brincar, o meu hobby, trabalho que me dá dinheiro, às vezes me atrapalha um pouco. Não, tranquilo, pode ligar qualquer hora que você ligar, nós atendemos. Beleza, gente, abraço, bom final de semana aí pra vocês. Um abraço, boa noite.